Fala, rapaziada do Legado Azulino, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o N Assis aqui com vocês. Rapaziada, eu queria muito conversar com vocês sobre essa questão do CT, né? Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre isso, mas eu quero esclarecer algumas coisas para vocês sobre isso, sobre o CT do Clube do Remo, porque ele não é utilizado, tudo isso a gente vai conversar nesse vídeo aqui hoje. Também quero falar um pouco sobre Alan Rodrigues, também sobre o time do Remo, que está se preparando para enfrentar o Caeté no final de semana. A gente vai conversar muito sobre isso aqui, tá? Antes disso, rapaziada, esse vídeo é patrocinado pela Esportiva Bet. Se você não se cadastrou ainda na Esportiva Bet, primeiro comentário fixado que tá o link da Esportiva Bet para você se cadastrar. Cash out parcial, vantagem ali premiada, né? O seu time que você apostou fez 2 gols de vantagem, você ganha a aposta, independente do resultado final. Tem também o bônus de boas-vindas e, claro, você concorre a uma camisa do Clube do Remo quando chegarmos a 200 cadastros na Esportiva Bet. Cadastre-se na Esportiva Bet, primeiro comentário fixado. Esse vídeo também, galera, é patrocinado pelo meu amigo Gabriel. Se você não entrou em contato com o Gabriel, telefone do Gabriel na tela aí pra você. Entre em contato com ele, dica inscrito aqui no canal para você ganhar o desconto aí garantido também. O Gabriel, ele tem um atendimento personalizado para você aí, meu amigo e minha amiga, torcedor do Clube do Remo, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, falar aqui pra vocês também sobre a nossa rifa, né? Faltando apenas 5 bilhetes pra gente fechar os 50 bilhetes vendidos. Se você ainda não participou da rifa, apenas R$25. Primeiro comentário fixado, tá o link do meu WhatsApp. Entre em contato comigo para mais informações, para você escolher os últimos bilhetes para você concorrer a 2 camisas do Clube do Remo da temporada 2023, tá bom? Rapaziada, eu quero aqui falar com vocês sobre o CT do Clube do Remo, Centro de Treinamento. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para 2021, quando o CT foi adquirido. Na época, o então presidente Fábio Bentes comprou o CT parcelado do Luiz Omar Pinheiro, que era um dos donos do CT na época. Eu tô falando por mim, tá? Eu, NSC, sou sujeito homem para chegar e falar isso aqui para vocês. Para mim tinha sido feito um ótimo negócio, porque o Remo não tinha nem terreno para CT e já comprou praticamente um centro de treinamento que só precisaria fazer uns reparos, nada mais. O tempo foi passando, né? Naquele mesmo ano o Clube do Remo foi rebaixado e uma das virtudes da gestão Bentes, que ele sempre falava, era o CT, além das contas em dia. As contas em dia era obrigação, é obrigação pagar em dia, ponto. Mas o CT, sim, era algo positivo do senhor Fábio Bentes. O tempo foi passando mais um pouco, chegamos em 2023, o Clube do Remo se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil, embolsa uma boa grana, e o senhor Fábio Bentes, dentro do vestiário do Clube do Remo, agradece os jogadores e diz que foram os jogadores que deram o CT para o Clube do Remo. Palavras dele, tá? Palavras dele. E aí, depois, um tempinho depois, o senhor Bentes dá uma entrevista falando que uma parte do dinheiro seria investido em reformas no CT. Mais uma vez o tempo passou, chegou 2024 e o Clube do Remo poucas vezes treinou no CT. A nova gestão do Tonhão assumiu e aí, né, o Tonhão, desde então, só reclama do CT. Só fala que o CT precisa de reformas, que ainda está, né, sem condições para ter os jogadores. Tá na hora de você ser mais transparente com a torcida do senhor Tonhão. Os jogadores também não querem ir pro CT. Tá na hora de você falar isso também. E os jogadores estão errados, Wayne? Não. Se eu fosse jogador de futebol, eu também não queria ir pro CT. Não tem o mínimo de conforto. É longe da capital. Todos esses jogadores moram na capital. Então não é jogo pro Clube do Remo ir treinar no CT. Até porque também os campos não tem condições, né? Muita grana foi investida nesse CT.
O clube comprou o CT, depois, ainda na gestão do Fábio, teve ali algumas reformas segundo ele. Na minha opinião, hoje, depois de 4 anos, né, praticamente 4 anos da compra do CT, eu vejo que o CT foi apenas um elefante branco. É um elefante branco. O clube do Remo dificilmente vai utilizar esse CT, dificilmente. Eu já perdi as esperanças, a verdade é essa. E se eu fosse o Remo, tentaria vender o CT e comprar um terreno e construir um CT do zero. Porque se a dificuldade é fazer reformas no CT, então fecha as portas, pô. Se você tem um CT praticamente pronto e você não consegue fazer minimamente reformas com o clube na Série B, aí fica complicado. Aí é complicado. O próprio Papelim, que é um cara que trabalhou em diversos clubes, né, veio do Fortaleza, um clube amplamente profissional, né, existe um abismo, uma questão absurda do Fortaleza para o Remo, em termos de estrutura. Não tem nem o que comparar. Então, para você que passa pano pro Fábio, né, eu só lamento mesmo, tá? Para você que acha que esse cara foi o melhor presidente do Remo, para mim, ele foi o mais burro. Eu sempre falei isso aqui e continuarei falando. Ele foi o mais burro presidente que o Remo teve. Ele não foi o pior. Eu não vou ser mau caráter aqui e falar que ele foi o pior. Não foi o pior. Tiveram muitos piores do que ele. Agora, ele foi o mais burro. O cara foi o presidente que pegou mais dinheiro do clube do Remo e não fez praticamente nada. Ele poderia ter feito o nome dele no clube. Porque ele gosta disso, né? Ele ama isso, ser lembrado. Só que ele é lembrado como um cara que fracassou em diversas competições, tem mais perdas de títulos do que ganhos, e principalmente por ser o cara que valoriza e romantiza o básico. E aí temos um CT que a gente sequer pode utilizar, né? É lamentável. É assim, uma situação lamentável. Alan Rodrigues. Segundo o que me passaram de informação, o clube do Remo deve anunciar amanhã. Ou hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, talvez o Rodrigues já seja anunciado. Mas está tudo certo já, né? A documentação, pelo que me passaram de informação, já chegou. E o Alan Rodrigues será anunciado em breve. Ou amanhã, ou no sábado, tá? Sobre o time titular do Remo. O time vem treinando, né? O Santana está fazendo alguns ajustes no time para enfrentar o Caeté. Eu recebi algumas fotos lá, acho que é Estrelão, se não me engano, o nome do estádio, né? Onde o Caeté vai jogar com o clube do Remo. Cara, o gramado tá em boas condições, pelo menos no que eu pude ver, tá? O jogo vai ter VAR novamente. Provavelmente todos os jogos do clube do Remo terão VAR. E esse jogo vai ter VAR também. É um jogo pra gente testar um pouco mais o time, né? O Caeté começou perdendo, começou da pior maneira possível, perdendo pro Castanhal. Não apresentou um futebol também brilhante. Eu assisti praticamente todo o jogo contra o Castanhal. O Castanhal foi merecedor da vitória, né? Assim, eu acho que foi um time mais efetivo que o próprio Caeté. Mas é um time que, na minha opinião, pelo que eu vi no primeiro jogo, tá certo, só um primeiro jogo ainda, mas é melhor que o São Francisco. Pelo que eu vi, tá? De contexto. Então eu acredito que o Remo tenha um pouco mais de dificuldade contra o Caeté do que o Remo teve contra o São Francisco, por exemplo. O que, na minha opinião, não tira a obrigação do Remo de ganhar o jogo, tá? Amanhã a gente vai gravar um vídeo aí falando sobre a tabela do Remo, né? O Remo vai ter diversos jogos no mês que vem, ainda nesse mês também. Então a gente vai falar um pouco aí com você, meu amigo torcedor. Eu quero muito também saber sua opinião. Até o próximo vídeo, galera. Tchau.